é para responder de acordo com a conexão com as divindades daquela religião, com divindades ou com ancestrais, ou com espíritos de poderosos mortos, entidades em geral, e para receber a resposta deles através daquele objeto oracular que foi montado, sistematizado para responder de acordo com o entendimento, a cosmovisão daquela religião. Então, a gente pode dizer, né, que cada religião tem um oráculo? Sim, a gente pode. Ou pode ter até mais do que um oráculo. A gente tem também, quando as entidades estão incorporadas, elas acessam as linhas do destino. Exu e Pombagira, por exemplo, eles têm acesso ao que a gente pode chamar de registros acásticos, de anima mundi. Fora da religião, se você é um oráculo, você como pessoa, você precisa estar inserido numa religião e ter ali as suas divindades de culto, e através da conexão com as suas divindades de culto ou entidades, você vai se comunicar com eles, eles vão passar mensagens para você, para que você exerça o ofício de oracular. E quando a gente fala de, por exemplo, mas eu sou taróloga. Sim, a taróloga tem alguma religião? O foco desse estudo aqui é resgatar a questão espiritual do ofício de oracular, tá? Então, aqui vocês vão ver que um tarólogo, uma taróloga, tem que ter base espiritual, sim. Tem que ter alguma fé, tem que exercer alguma fé, tem que ter algum deus de culto, ou acreditar em algo espiritual, para que esse tarô, essa ferramenta, esse objeto oracular, ele possa se conectar não só com a pessoa, não ter só a impressão energética da pessoa, mas também ser consagrado a uma divindade ou uma entidade, para que ele exerça uma função, um trabalho espiritual. Tem também os próprios oraculistas e espiritualistas e sacerdotes que procuram também outros oraculistas para pedir auxílio. E vai ter uma aula que eu vou explicar sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de oracular para si. E que, a princípio, seja até um sistema oracular diferente do que a gente domina. Tá vendo aqui qual que é o real papel do oraculista ou do oráculo, que é fazer essa mediação entre o espiritual e o ser humano e auxiliar as pessoas assim. Agora, fica difícil você conseguir auxiliar alguém espiritualmente se você não estabelece conexão, se você não se preocupa com a situação do consulente, se você não abraça a causa dos problemas que o consulente está te trazendo, se você não tem sensibilidade como pessoa, como ser humano, para com o outro ser humano. Então, a gente precisa dessa conexão, porque o trabalho de oraculismo tem a ver também com aquela definição que a gente viu na primeira aula da teoria de Carl Jung da individuação, que são arquétipos do nosso inconsciente. O que importa é a qualidade do seu atendimento, as respostas que a pessoa precisava ela receber, e a própria espiritualidade dela muitas vezes leva ela até você, e você vai intermediar em prol também da espiritualidade dela, das entidades que a pessoa carrega, de seus ancestrais. Tenha em mente que você não está lidando somente em tirar as dúvidas de uma pessoa. Você está lidando com a vida, com as escolhas de vida e com a espiritualidade do outro. Como os deuses, os seus deuses de culto, as suas entidades, seus ancestrais, vão conseguir trabalhar com você num ofício de oracular, se você não fizer essa ponte, se você não se posicionar como mediador. Se você ainda não fez o estudo Desvendando a Mediunidade, faça. Porque você precisa entender que um oráculo é uma ponte, é uma mediação entre o espiritual e o terreno. E preparem-se para a próxima aula.